Vamos lá. Isso vai ser igual ao quê? Vamos abrir esses logaritmos aí. Vamos abrir, chato. Divisão de logaritmos é a mesma coisa. É a mesma coisa que a subtração de logaritmos. Eu vou fazer isso lá. Ln do número total de partículas fatorial, que está acima, menos Ln do produtório do número de partículas em cada compartimento I. A gente chama de I na notação matemática. Quem está tendo uma dificuldade de ver isso aí, não se preocupe por nada, porque isso aí é de boa. Vocês vão aprender fácil. Vamos abrir de novo. Aqui, ó. Vamos lá na parte de cima, perto da página 5 lá. Vamos descer uma linha. Está todo mundo na linha de baixo aqui, ó. Aquele Ln do N maiúsculo fatorial, menos o segundo termo ali que foi transformado agora. Lá em cima, imagina, a gente tinha Ln do produtório de Ni fatorial. Se a gente abrir esse somatório lá, desculpa, eu falei produtório, né? É produtório mesmo. O Ln do produtório de Ni fatorial. A gente pode transformar, fala aí, Chapo. A soma dos LNs. É a soma dos LNs, porque produto de LN é a soma dos LNs. Tá certo? Então a gente transforma aquele termo, o último termo lá da direita, em menos o somatório de Ln do número de partículas em cada compartimento I fatorial. Certo? E aí, tá, beleza. Qual que é o fatorial de 2? 2 vezes 1, 2. Fatorial de 3, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Agora, qual que é o fatorial de 3 milhões? É 3 milhões vezes 2 milhões 999, aí eu vou fazendo. Eu vou fazer essa conta? Não vou fazer essa conta. E aí, eu vou matemática, que é gente boa. O Stirling fez uma aproximação de altíssima utilidade nesse caso da termodinâmica estatística. Está funcionando agora? Aí, rapaz, o Joaquim me deu até me emprestou um livro de A Vida Secreta das Árvores, né? Vou passar uns dados para o Joaquim vai gostar. É o seguinte. Ai, meu Deus do céu. A aproximação do Stirling facilita o nosso problema. Tanto que eu falei que eu ali o N lá, 3 milhões. Vamos colocar 3 milhões. É N do fatorial de 3 milhões. Nossa, eu não consigo nem calcular o fatorial de 3 milhões. O Stirling melhora a nossa vida. Que em vez de eu usar Ln de x fatorial, a aproximação de Stirling funciona muito bem, com baixíssimo erro para valores muito grandes, mostrando que o Ln do x fatorial é x Ln de x menos x. Então, 3 milhões vezes Ln de 3 milhões menos 3 milhões. Isso aí eu calculo na calculadora em 2 minutos ali, tentando ver como é que funciona a calculadora, eu faço. É fácil. Então, beleza, o que acontece aqui? Aqueles fatoriais ali vão passar para essa aproximação do Stirling, virando nzão Ln, nzão menos nzão, menos o somatório, que é esse somatório que está aqui, ó. Ni, Ln de Ni, menos Ni. Tá. Somatório de Ni. Se eu somar todas as partículas que tem em todos os compartimentos, não são todas as partículas do sistema? É isso que a gente estava colocando nessa condição aqui, ó. Se o somatório de todas as partículas dos compartimentos for igual a todas as partículas do sistema, eu posso eliminar esse nzão aqui, ó. Aí, ó. Esse nzão aqui com o somatório de todos os n's. Eu corto esses dois aqui, aí eu chego nessa condição aqui, ó. N é Ln de N, menos o somatório de Ni é Ln de Ni. É proporcional à entropia. Bagunçou, embananou. Mas estou com um resultado útil pra caramba, fácil de calcular, que é a entropia. Passa o próximo aí, que é aquela equação lá. Acabamos de chegar naquela equação lá. A entropia é proporcional a Ln de W, e esse Ln de W é igual a N Ln de N, menos o somatório de Ni, Ln de Ni. O que é o Nzão, galera? O que é o Nzão? O que é o Nzão? É o número total de partículas de todo o sistema. E o Ni é o número de partículas que eu tenho em cada compartimento. E aí eu vou fazer assim, agora a gente vai começar a se aproximar do que a gente quer fazer com relação à biodiversidade. Floresta, mato, banana, bastante banana. Vamos fazer banana. Eu queria ter feito com banana, mas sumido, né? Eu só tinha que, tinha que ver isso na programação, né? Banana. Mas tudo bem. Vamos fazer um sisteminha diferente agora. Vamos pegar uma aproximação bem simples
E o negócio é o seguinte, que elas são aí? Para eu agilizar esse negócio. 9,15. 9,15. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um sistema de 9 compartimentos. É um sistema bem simples, é como se fosse aqui, esse sistema aqui, ó. E cada um desses lugares aqui eu tenho um pé de milho. Um pé de milho. 9 pés de milho. E nesse caso, nessa aproximação bem simples aqui, eu não vou tirar pé de milho de lugar nenhum. Vai ficar um pé de milho em cada compartimento. Não vai ter 2 em um, 0 em outro. Vamos fazer bem simplificado. Mas a gente já vai obter algumas aproximações interessantes. Se eu tiver um pé de milho em cada um desses compartimentos, o que acontece com Nzão? Quanto que vale Nzão? 9 pés de milho. Quais são as nossas partículas quaisquer? Milho. 9 pés de milho, vezes Ln de pé de milho, menos o somatório do número de pés de milho em cada compartimento I. Eu tenho um compartimento 1 até o 9. Só que eu falei, a minha aproximação aqui é que eu sempre só tenho um pé de milho em cada compartimento. Então, nesse ponto aqui, ó, qual que vai ser esse número de Ni? Não é 1? É 1. E o N1 é 1 também? Então, 1 vezes Ln de 1 dá quanto? Quanto que é Ln de 1? É 0. Então, todo esse termo aqui, ó, todo esse termo aqui, no caso de 9 milhos e 9 compartimentos, vai valer o quê? Vai valer 0. O que vai nos oferecer valores de entropia? Vai ser o 9 milhos vezes Ln de 9. E esse valor aqui, esse deu 0. Isso aqui vai dar uma entropia proporcional a um valor adimensional, que no caso ali é 9 Ln de 9. Eu calculei lá na calculadora, nesse exemplo dá 19,8. Se eu multiplicar pela constante de Boltzmann, a gente pode tirar em joules, mas não é esse o caso. Tá certo? Agora, o que eu fiz aqui no segundo sistema aqui, ó? Alguém lê aí o gráfico, o diagrama e nos diz aí. O que tem nesse outro sistema aí? Além de milho? Feijão. Tem feijão. Então tem 8 pés de milho, e no lugar de um dos pés de milho eu coloquei um pé de feijão. E aí a gente vai calcular o Ln de W, e que é proporcional à entropia. Beleza, vamos pegar aqui então. Vai dar, são quantos pés de milho? Agora é interessante, a gente tem os compartimentos I, só que além dos compartimentos I, a gente tem as diferentes espécies J. Essa notação na matemática é para dar variações aí de diferentes variáveis. Então a gente tem os compartimentos I, a gente tem 9 compartimentos I e 2 espécies J. Se for o J igual a 1, eu estou falando de milho. Se for J igual a 2, eu estou falando de feijão. Então vamos calcular aqui a entropia para esse sistema aí. A entropia nesse caso, que eu tenho 2 tipos de espécies vegetais, nesse caso, vai ser o somatório da entropia das espécies J. Eu vou primeiro calcular a entropia para o milho e depois vamos calcular a entropia para o feijão e vamos ver quanto dá o somatório desses dois. Então eu vou pegar o somatório de todas as espécies J, do N de J Ln de J, menos o somatório do Nzinho do Ji Ln do N de Ji. Então, é mais cabeludo do que parece. Menos cabeludo do que parece. Então, a entropia nesse caso, vamos fazer primeiro para o J igual a 1. O que é o J igual a 1? Milho. Quantos pés de milho tem? 8. Então, 8 é Ln de 8. Aqui nesse caso, os pés de milho em cada compartimento é só um só tem um pé de milho. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 Ln de 1. Que a gente já viu no exemplo anterior que dava 0. Então aqui por enquanto dá 8, Ln de 8, menos 0. E aqui eu tenho um pé de feijão e um compartimento. Então vai dar 1 Ln de 1, menos 1 Ln de 1. Quem não acompanhou, não fica tentando acompanhar muito não. Vai seguindo. Isso aqui dá 0 também. O que a gente percebe aqui? O resultado disso é que 8 Ln de 8 Ln de 8 dá 16,6. Sem dimensão, sem nada. 19,8, só pelo fato de colocar um pé de feijão no sistema, aumentar a biodiversidade em um pé de feijão, a gente já diminui a entropia. Se a gente diminui a entropia, a gente aumenta o quê? A energia livre. Então vamos com calma. Isso aí está tudo bem. Agora vamos para um exemplo bem massa, bem massa. Vamos lá, Ana, vamos passar para o último exemplinho nosso. O que está acontecendo aqui agora? A Graça vai gostar, Graça. Vamos lá, Graça. Vamos pegar quantas espécies vegetais simulando aí o nosso sistema que eu tenho aí? Quais são as espécies?
Tem só banana? Não tem só banana. Olha lá, ó, Giovanni. Podemos diversificar os cultivares lá. Vamos ver o que vai acontecer se diversificar os cultivares. Eu pego milho, feijão, camaceira, aroeira, jussara. Todo mundo sabe o que é jussara? Jussara é o palmiteiro, da açaí, da palmito, da folha para fazer telhado, da lenha para fazer. Enfim, esse é o detalhe, vai. Bora para nós também a planta. Bom, eu não vou ficar explicando o que está falando dessa planta, eu tirei da minha cabeça, são plantas bem bacaninhas. E aí, Baú? 7 espécies diferentes. Vamos ver o que dá isso. A gente vai ter que fazer a entropia para cada uma dessas espécies J e calcular a entropia aí. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Vamos começar. A equação que a gente usa é essa aqui, que a gente já está usando desde o início. A entropia é proporcional ao somatório das espécies J, do NJLN menos o somatório dos compartimentos diferentes I de NJI, LN de NJI. Vamos aplicar esses valores aí. Vamos começar pelo J igual a 1. O que é o J igual a 1? É milho. J igual a 1 é milho. Vamos fazer com o J igual a 1. Ó, aqui, ó, um pé de milho que eu coloquei aqui, só para dar uma diversificada, para dar uma homogeneizada no sistema. Um pé de milho aqui e um segundo pé de milho aqui, tá? Vamos fazer aqui. Quantos pés de milho são? São 2 pés de milho, LN de 2, beleza. Aqui só tem um pé de milho em cada compartimento, então isso aqui dá 1 LN de 1. Vale quanto esse valor? 1 LN de 1 dá 0. Beleza. Agora vamos fazer o J igual a 2. Tem um pé de feijão aqui e outro pé de feijão ali. Então eu vou pegar 2 LN de 2, menos esse valor também vai dar 0. Eu fiz um sistema bem simples para a gente calcular com facilidade mesmo. Mas pode ser mais complicado aqui o sistema, não tem problema. E agora para os outros sistemas, para o J, que é a cabaça, a aroeira, a jussara, a para 9 e uma, eu coloquei só aqui, ó, cabaça, aroeira, jussara, hora para 9 e uma embaúba aqui embaixo. E aí é o seguinte, para todos esses sistemas aqui, que só tem um pezinho ali no nosso mosaico, plantas diferentes, eu tenho uma plantinha, LN de uma plantinha, mais um LN de 1, porque elas estão ocupando só um compartimento. Tudo isso dá quanto? Dá 0. Ou seja, essa diversidade aí não está contribuindo para o aumento de entropia do nosso sistema. Ela está contribuindo para um abaixamento da entropia.